pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Ângela, eu sou professora de matemática. A aula de hoje vai para os alunos do módulo 1 da Educação de Jovens e Adultos. Nós vamos falar sobre correspondência 1 a 1. Mas antes, vamos resolver o desafio deixado na aula anterior. Então, eu solicitei que vocês pegassem o caderno e a caneta e anotassem o número da sua casa, o número do seu sapato, o número do telefone de um parente ou amigo e o peso de um alimento que você tem na sua casa. Você fez? Muito bem. Então, agora, nós vamos falar sobre correspondência 1 a 1, tá? Então, conceituando, correspondência 1 a 1 é a relação que se estabelece na comparação unidade a unidade, entre os elementos de duas coleções. Nessa comparação, é possível determinar se duas coleções têm a mesma quantidade de objetos ou não, e então qual tem mais ou qual tem menos. A ideia de correspondência, ela existe mesmo antes dos números. Vocês lembram que na aula passada, quando a gente falou na evolução dos números, vimos que o homem, antes da existência dos números, fazia uma relação de correspondência. De que forma? Quando ele levava os animais para o pasto, ele colocava dentro do saquinho uma pedra. E cada pedra correspondia a um animal. Na volta para o cercado, uma pedra era retirada dessa sacola. Então, se sobrasse uma pedra, o homem ia perceber que um animal havia se perdido ou, de repente, poderia ter sido devorado por outro animal selvagem. Então, essa relação de 1 a 1, ele existia lá na pré-história, mesmo antes da existência do número. E ela também está presente desde que nós somos crianças, né? A gente aprende essa relação de 1 a 1. E como isso acontece? Quando a gente brinca com um brinquedo educativo, ele vem para cada bloquinho, para cada modelo, apenas o encaixe. E a criança ela vai começar a fazer essa relação. Encaixar aquele desenho, aquele bloquinho, no espaço que tem lá. Outra atividade muito comum, quando vai calçar o sapato. Então, para cada pé, apenas um sapato. Para cada pé, apenas uma meia. E outras atividades corriqueiras do nosso dia a dia, como abotoar a camisa. Para cada botão, uma casa. No ônibus ou no metrô, para cada assento, um passageiro. Então, a gente vê que a correspondência é um processo mental, fundamental para a construção de conceitos de números e para as 4 operações básicas da matemática. Temos aqui 2 conjuntos, tá, com elementos. E sem contar, vamos fazer uma relação de correspondência e ver se existe uma mesma quantidade de elementos nos 2 conjuntos, ou mais ou menos. Então, para cada camisa, uma bermuda, tá? E aí a gente completou a correspondência e percebeu que nenhum dos conjuntos sobrou nenhum elemento. Então, isso quer dizer que no primeiro conjunto tem 4 elementos e no segundo, 4 elementos. Sem contar com a correspondência, a gente percebe que os números dos elementos são iguais, um para o outro. Quando nós comparamos 1 a 1 os elementos de 2 coleções, estamos fazendo uma correspondência termo a termo. E assim, sabemos se a coleção tem a mesma quantidade ou não. Temos mais um exemplo, uma mais ou uma menos. Temos um conjunto de borracha e um conjunto de lápis. E vamos fazer a correspondência. Para cada borracha, um lápis. Então, a gente ligou a última borracha e percebemos que no segundo conjunto de lápis, tem um lápis a mais. E no conjunto de borracha, temos 4 unidades para 5 no conjunto de lápis. Outro exemplo de uma mais ou uma menos. Temos agora 2 conjuntos de frutas. E vamos fazer uma correspondência termo a termo, 1 a 1. Então, para cada fruta, eu vou corresponder
a outra frutinha. E aí, no segundo conjunto de frutas, a gente vê que acabou, não tem mais como a gente fazer outra correspondência. Então, percebe-se que no primeiro conjunto tem uma fruta a mais, que nesse caso é a uva. Então, sem contar, a gente percebe que um conjunto tem mais e outro tem menos. No primeiro temos 5 frutas, no segundo, 4. A correspondência é também de 1 para vários. E aqui na imagem a gente consegue visualizar que tem um amigo dando um abraço e recebendo vários abraços. Essa é a correspondência de 1 para vários. Ainda temos a correspondência de vários para 1. E na imagem a gente consegue perceber aqui, ó, que tem vários alunos para apenas um professor. Vamos fazer um exercíciozinho de correspondência. Então, eu tenho uma coleção, um conjunto de famílias e um conjunto de casas. E vamos fazer essa relação agora, tá bom? Então, para cada família uma casa, para outra família outra casa, outra família outra casa. Então, sem contar, a gente percebe que teve uma sobra, ok? Então, temos 4 famílias e 6 casas. A gente podia também fazer uma conta de subtração, a partir do que a gente observou nessa correspondência 1 a 1. Então, a gente pega o maior número, que é o 6, os de casa, subtrai pelo da família, que são 4, e a gente vai encontrar a sobra 6 menos 4, 2. Então, sobraram 2 casas. Já que a gente está falando muito em conjunto, vamos também falar um pouco de conjunto. Conjunto, na matemática, chamamos toda e qualquer coleção de elementos. Então, eu escolhi um conjunto de carros, um conjunto de pessoas e um conjunto de números. Nos conjuntos de elementos, ainda podemos classificar, ordenar e reunir em grupos. Então, eu classifiquei o conjunto de carros por cores. Para classificar, temos que ter um critério. E eu escolhi o das cores. Então, aqui nós temos um conjunto de carros vermelhos. No conjunto de pessoas, eu reuni o gênero feminino. Então, eu separei só as mulheres. E no conjunto de números, eu ordenei a partir do menor para o maior apenas os números pares. Então, vamos ao desafio. Ó, faça a correspondência 1 a 1 e veja a diferença ou sobra. Essa atividade é para você fazer em casa e na próxima aula a gente vê como foi que você conseguiu resolver, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.